Mastrandonakis Live Sessions. Mastrandonakis Live Sessions. Oi gente, eu sou Marco Flávio Mastrandonakis. Hoje eu venho falar um pouco com vocês sobre a ansiedade que a gente sente ao querer que o resultado apareça da forma mais rápida possível. Então, muita gente que faz a cirurgia plástica, qualquer delas que seja, fica muito ansiosa porque quer que o resultado apareça logo. É normal que isso aconteça, né? Não que seja normal porque tenha que acontecer. É normal porque eu acredito que quando a gente faz uma cirurgia, normalmente são mudanças internas que determinam aquelas mudanças externas. Então você procura enxergar essas mudanças, essas modificações externas na sua autoimagem. E é isso que faz você seguir em frente, sempre. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que todo organismo tem o seu tempo de recuperação. Esse tempo de recuperação ele está relacionado principalmente ao processo de cicatrização, que acaba se dando entre 7 a 15 dias. Você tem um congelamento dos tecidos, porque a infiltração das células de reparação e as células inflamatórias dentro daquele tecido tiram a mobilidade normal da nossa pele. Então a gente fica meio congelado nessa fase inicial. Conforme o tempo vai passando, essas células cicatriciais, principalmente os fibroblastos, eles vão saindo daquele lugar. Os que não saem, eles mantêm uma retração da ferida. Toda ferida tem uma retração. Então, muita gente fala, não ficou do jeito que eu queria, ficou. Você tem que ter um pouco de paciência. Porque, por exemplo, na lipoaspiração você faz uma área, essa área, o edema, 80% do edema, das fibroses, elas vão ser reabsorvidas no mínimo em 4 meses. Quando a gente faz uma cirurgia de rosto, que a gente tem que fazer o descolamento do subcutâneo, fazer a sutura da musculatura superficial, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, ou o SMAS, leva um tempo para que o tecido comece a assumir novamente aquela condição de normalidade. Nos livros de fisiologia, principalmente no Guyton, ele diz que a restauração da pele, das linhas de força da pele, elas levam 1 ano para se estabelecer. Outro fator importante do edema é que, mesmo que ele cesse bastante, os vasos linfáticos eles começam a se reconstruir com 6 meses de pós-operatório. E qual é a função do vaso linfático? Fazer a drenagem de líquidos excessivos nessas regiões do corpo. Então, para o vaso linfático começar a se restabelecer, ele leva 6 meses. Para que ele volte a funcionar, então tem que ser no mínimo 6 meses. Então, a duração da recuperação da cirurgia, muito embora depois do 6º mês a gente acabe não percebendo muito isso, ela leva até 1 ano. Então, durante esse ano, o que é importante para a gente? O importante é a gente fazer a nossa programação de vida baseado nesse tempo. Então, quais vão ser os meus novos objetivos? Quais serão as minhas novas perspectivas de vida? Como é que essas modificações internas vão se encaixar na minha vida a partir do momento que eu consigo visualizá-las? É um exemplo muito típico. Então, a pessoa tem aquela baita sabedoria, por exemplo, ela chegou nos 50 anos de idade, tem aquela sabedoria de vida que já começou a ser acumulada, mas o rosto está caindo, as pálpebras já caíram e tal. Como é que ela vai se readequar? Então ela apela para a cirurgia, porque
todo aquele conhecimento, toda a sabedoria que ela sabe que ela conquistou às duras penas, também trazem as marcas que a fizeram aprender. E a gente sempre vai apanhando e apanhando na vida, né? Então a gente ter parcimônia, ouvir o nosso médico, ter calma em relação a todas essas transformações e seguir, muitas vezes, em terapia, é fundamental para que a gente acabe não desperdiçando um procedimento. Gente, muito obrigado. Beijos a todos.